Olá, jovem, muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso canal. Esse é o Eterno Esboço, é o local onde nós estaremos eternamente rascunhando e criando uma nova versão de nós mesmos, por meio de inúmeros outros fatores, seja ele filosofia, seja ele uma busca espiritual, né? E hoje eu estou aqui para conversar com você justamente sobre uma das experiências que eu tive, espirituais mesmo, recentemente. Inclusive foi ontem isso. Eu gosto de misturar essas experiências espirituais com as interpretações que eu tenho da minha terapia, né? Para quem não sabe, eu consumo ayahuasca, então eu bebo ayahuasca já tem um tempo e eu comecei a usar as visões que a gente tem dentro dessa cerimônia, desse ritual, né, para a interpretação dos meus símbolos na terapia. E é muito interessante o fato de que a partir do momento que você tem uma expansão de consciência, você consegue acessar o seu subconsciente. Então é importante você ter um certo conhecimento de si, para a partir daí você entender o que você deve mudar, e isso se alinha muito bem com a sua missão de vida, certo? De certa forma, né? Eu tô passando por um momento de mudar alguns comportamentos meus, inclusive em relação ao meu próprio ponto de vista, né, considerando outros pontos de vista. Não que eu seja uma pessoa egoísta, porém há aspectos egoístas na minha personalidade que devem ser mudados. E quando eu digo egoísta, é questão de, assim, é uma reforma do ego, tá? Não é uma coisa de que, eu sou materialista ou esse tipo de coisa, mas são certezas que eu tenho que não deveriam ser tão certas da forma como eu acho que elas são, né? Tomar um cafezinho aqui até para dar uma força. Todas as vezes que eu vou para ayahuasca, eu tento evitar comer muito. Eu gosto de chegar lá com o estômago vazio, porque não sei se vocês conhecem sobre a ayahuasca. Você perde o seu foco na realidade, tá? Então você permanece sentado. Pelo menos nesse local que eu vou, tem outros que você pode dançar, você pode ficar em pé. Tem muitas formas diferentes de se praticar esse tipo de espiritualidade, né? Enfim, mas nessa que eu frequento, eu fico sentado e assim, a gente perde um pouco da noção da realidade. Então, no meu caso, eu fico com muito sono, mas é por isso que eu tento manter o meu corpo fraco, porque eu não tenho o que botar para fora. A ayahuasca faz, um dos sintomas é você que acaba vomitando se você tiver alguma coisa ruim dentro de você que você precisa colocar para fora. Então a forma que a ayahuasca encontra de te curar é fazendo a limpeza por meio do vômito. Algumas pessoas também têm o intestino fica solto, né? Ou então às vezes a pessoa começa a urinar, cada corpo reage de uma forma diferente. E quanto mais você tem controle mental e espiritual, menos sintomas desses você vai ter. Eu não quero nem criar expectativas em vocês em relação aos sintomas, porque eles são muito pessoais. Você pode ter uma pessoa ali que vai pela primeira vez e que vai ter uma experiência fantástica, porque ela internamente ela tá bem consigo mesma, né? Mas a pessoa às vezes vai lá pela primeira vez e vai ter ali o que a gente chama de peia, né? Ela vai passar muito mal, vai perder o controle do corpo. Isso é tudo normal, tá? Mas por que isso acontece? Tá? Vou trazer agora para o lado da psicologia. Na minha visão, isso acontece porque você está tendo ali um confrontamento com as suas sombras. Quando você entra nessa expansão de consciência, você não tem mais aquele filtro, né, do ego. Você não tem mais aquele filtro das máscaras que você usa. Por exemplo, você pode dizer, eu sou uma pessoa X, eu gosto de estudar, vamos supor, que é uma mentira que você conta para si mesmo, né? Assim, estudar é uma coisa árdua, tá? Assim, tudo bem, você consegue entender os benefícios do estudo? Consegue, mas no meu caso, eu não gosto
Eu não gosto do fato de eu ter que sentar no lugar e estudar. Por quê? Isso tem a ver com arrogância, né? Eu acho que sei de tudo. Então eu minto para mim mesmo e digo, eu gosto de estudar, eu sou uma pessoa que gosta de estudar. Aí você chega lá na ayahuasca e por algum motivo você vai ter um confrontamento dessa informação. E aí isso se bate, você não tem aquele filtro, aquela defesa que você usa aqui em vigília, enquanto você está consciente aqui na realidade, né? Isso pode te acarretar em uma série de consequências físicas mesmo. E a partir daí, você sentindo isso, sem esse filtro, você faz as interpretações do porquê que essas coisas aconteceram na sua vida, porquê que você se sentiu dessa forma. É muito mais fácil depois, se você tiver ali a consciência de ação, de falar assim, cara, eu vou mudar, porque você já sabe, você já sentiu na pele o que aconteceu, né? Então, ontem eu tive essa experiência de como se foram duas experiências que eu cheguei a anotar e mandei para minha psicóloga para a gente poder fazer a análise dessas visões, tá? Primeira visão foi a minha pessoa utilizando uma viseira, uma coisa transparente, assim, como se fosse um boné, só que ela vinha mais ou menos até que assim, nessa altura, e ela era transparente, né? Como se fosse aquelas viseiras de proteção médica, para não vir. Na época da pandemia tinha muito isso, você ia ver, aquele pessoal com uma proteção. E assim, essa viseira transparente, ela como se filtrasse a verdade, que não deixava de ser verdade, ela ainda era verdade, tá? Mas ela era uma verdade limitada, era como se fosse assim, a verdade vai até o infinito, para mim ela ia até 100 metros. Que é verdade, são 100 metros de verdade, né? Mas eu só via aquela parte, essa viseira, ela cobria a verdade e me transformava, me limitava àquela verdade que estava na minha viseira. O pensamento que me veio foi o seguinte: se você remover essa viseira, você vai ver toda a verdade. E a interpretação que eu tive disso foi justamente a questão de que a gente acha que a gente sabe muito, a gente baseia nossas experiências como uma coisa que são verdades absolutas. Por exemplo, eu fiz isso desta forma, então é essa a forma correta. Não, existem muitas outras formas, só que a gente não experienciou isso. Não quer dizer que porque nós não experienciamos essas outras formas de resolver problemas, que elas são erradas, né? No meu caso foi isso, foi descobrir que eu não estou certo o tempo todo. E o que eu comecei a fazer agora com os meus amigos, inclusive, cheguei a falar para eles, cara, conversa aberta mesmo, assim. Falei, pessoal, eu não sei de tudo. Se alguma vez vocês me virem vacilando, falando alguma coisa, ou sendo teimoso com um tipo de informação, me dá um toque, que eu quero mudar esse comportamento. Isso é uma coisa que eu já tenho feito, assim, mas dessa vez, acho que na ayahuasca me mostrou com imagens, falou assim, isso aqui que tá acontecendo. E aí eu falei, é realmente isso, faz muito sentido. Então essas interpretações, elas ajudam bastante a forma como você lida com o outro, como você lida no dia a dia, né? São formas de comunicação muito precisas, até porque eu sou uma pessoa que aprende muito fácil por meios visuais, né? Se eu observar, eu aprendo. Eu acho que foi assim, uma coisa que eu fui estimulado desde criança a crescer vendo e aprendendo com as pessoas, observando, fazendo igual, copiando. Muitas das vezes eu não sabia o que era certo e o que era errado, eu copiava coisas erradas das pessoas também. Então, mas foi a forma que eu aprendi. Então, para mim, era a única forma que existia de fazer alguma coisa, né? Era com base nas minhas próprias verdades. Então, isso foi um grande ensinamento que eu tive ontem e que tenho que aplicar na minha vida, porque não tem outra forma, né? Depois que você aprende, você tem essa percepção, fica fácil de identificar os gatilhos e, assim, com esforço a gente vai mudando, né? Então, não tem como também fazer um negócio sem esforço, né? Não adianta você falar assim, já descobri o que é o problema, agora deixa aí que vai... Não, você vai... Naturalmente, se você for uma pessoa sensata, você vai entender isso como uma forma, um caminho diferente que você deve seguir. E a segunda visão? A minha segunda visão, ela foi muito referente à gratidão. No caso, não é que eu seja uma pessoa ingrata, o problema é que eu não demonstro a minha gratidão da forma correta, tá? Assim, minha vida tá tudo muito bem, tudo muito, muito maravilhosa.
Só que eu fico usando esse tipo de sensação de que está tudo bem e eu deixo estar bem, mas eu não procuro melhorar, entende? Aí chega um certo ponto que eu fico estagnado. E aí o bem que já estava circulando em minha vida torna-se estagnação porque eu não busquei a evolução. Isso é muito sério. Pode parecer que não, mas assim, poxa, já tá bom, não pode melhorar. Quando você limita a tua vida a algo que você já está satisfeito, fica parecendo que você não tem mais planos, você não tem mais propósito de vida. Então eu cheguei num ponto que eu falei, cara, eu já tenho tudo que eu quero. Já tenho exatamente, assim, tudo que eu quero. Não vou falar assim, luxo, né? Eu não tenho luxo, não tenho carros de luxo, não tenho mansões, não tenho milhões de dólares na minha conta. Mas eu tenho saúde. Assim, eu nunca fiquei doente. Cara, tem 10 anos que eu não sei o que é ficar doente de para o hospital, sacou? Não sei o que é isso. Eu tenho saúde. Eu tenho força de vontade. Eu tenho inteligência. Eu não vou dizer que eu sou burro, porque, cara, né, existem formas de inteligência que não são simplesmente ser um cientista gênio. Então, assim, eu tenho inteligência musical, eu tenho inteligência artística, né? Eu tenho inteligência espiritual, eu acredito, e o autoconhecimento, que é uma super inteligência também, né? Você se conhecer é uma inteligência muito, muito, muito rara, eu diria. Tá? A pessoa fala assim, vou parar a minha vida para me conhecer. A única pessoa que pode mudar a minha vida sou eu mesmo. Isso é uma inteligência importante. Tá? Mas eu também tenho problemas de inteligência em relação à matemática, esses tipos de coisas lógicas. Para mim elas são muito, muito difíceis, tá? Mas eu estava só tentando trazer assim um contexto para vocês entenderem o que eu estava me referindo em relação à inteligência. Com essas qualidades todas que eu tenho, eu fico achando assim que não preciso de mais nada. De fato não preciso. Mas e o outro, né? Porque eu tô pensando só em mim mesmo, no meu próprio conforto. Aí a gente fica naquela questão da zona de conforto, né? Para você progredir, para você ir para frente, para você fazer alguma coisa, você tem que considerar também o outro, porque todos somos um. Todas as nossas energias se conectam, né? E a gente é o todo. E o todo é a gente. Tá? Na psicologia você também vai ver muito essa questão dos reflexos do coletivo inconsciente, como é que é? Inconsciente coletivo, do seu próprio inconsciente, do seu consciente. Todos esses aspectos se relacionam, né? A forma que você observa o outro, a forma que o outro te observa, tudo isso são coisas que eu encontrei nas minhas experiências espirituais e que o próprio Jung também menciona no trabalho dele, que é muito extenso, que até hoje não tem nem todos os livros publicados. Então, eu tenho essa sensação de que, em um certo momento, a espiritualidade e a psicologia elas vão se conectar para explicar conceitos e para criar mais teorias, talvez, não sei. Porque a espiritualidade ela tem assim uma conexão muito forte com o desenvolvimento humano, assim como a psicologia. A psicologia ela tem a análise do ser humano para que se possa ter a compreensão dos comportamentos e a partir daí gerar mudanças. Tem que ter um propósito. Eu acho que o propósito de você se conhecer é você se melhorar. De forma bem lógica e bem reta, né? É você se conhecer para você se melhorar. Assim como na espiritualidade, você trabalha ali a sua percepção de si mesmo e dos outros e as suas energias e coisas que não são explicadas pela ciência, mas que você sabe que tem algum sentido, algum propósito, tá? Então, enfim, na segunda experiência que eu tive, que eu comecei a explicar os conceitos e não terminei, a segunda experiência que eu tive, eu vi o meu corpo normal, braço, tudo normal, e esse meu corpo ele começou a secar como se fosse uma fruta, uma ameixa, secando. Meu corpo começou a explodir assim, igual fruta podre mesmo, cara. Mas assim, não foi uma coisa tipo de pesadelo, não. Foi uma coisa muito natural e muito bonita, inclusive. Porque depois desse momento eu entendi que esse corpo que eu tenho nesse momento agora é o melhor corpo que eu
poderia ter na minha vida. Assim, na minha vida espiritual, na minha jornada espiritual. Porque eu acredito em reencarnação. E eu acredito que cada vez que você vem à Terra, você vem com uma missão de se melhorar. Parece que nesse meu projeto encarnatório, eu cheguei aqui com a melhor versão física que eu poderia ter. Todas as conexões energéticas do meu corpo, elas são perfeitas para o meu espírito, como se fosse feito sob medida. E esse corpo ele começou a se deteriorar, e eu fiquei com muita saudade desse corpo. Depois falei, cara, que legal, que experiência bonita, né? Tipo, ter o meu corpo. Só que assim, o meu espírito, ele saiu desse corpo, tipo, tirou uma roupa mesmo, assim, como se tivesse, assim, essa coisa tivesse completamente podre e saiu, assim, se desfez. E o espírito que saiu de lá, ele saiu muito mais forte, com muito mais luz, sabe? Foi uma experiência muito bonita, como se fosse uma borboleta saindo do casulo. Uma borboleta saindo do casulo, né? Porque você entende ali, tem todo um sofrimento dentro daquele casulo, né? Tem toda uma experiência de solidão dentro daquele casulo, onde há um fortalecimento. E a partir daquele momento que se rompe o casulo, a borboleta sai para começar uma nova jornada depois da sua metamorfose, que não acaba por ali também, né? Depois dali ela vai procriar, vai ter sua próxima geração, e a partir do momento que essa borboleta vai morrer também. Então, no nosso caso, o espírito não morre, mas provavelmente depois desse corpo aqui, eu devo voltar em algum outro plano, né? E ter um corpo melhor do que esse que eu já estou tendo. Eu acho que toda vez que a gente vem com um corpo melhor. Foi muito clara para mim essa percepção de que a gente está sempre evoluindo, e a gente sempre vai ter um corpo com as condições ideais para nossa evolução espiritual. Eu achei interessante compartilhar isso com vocês. Assim, eu sei que não é muito o foco do canal, mas como eu compartilho essas informações com a minha psicóloga em terapia, eu acho que seria legal também trazer isso para cá para vocês. É uma coisa muito profunda, tá? São coisas que eu converso com a minha psicóloga em ambiente terapêutico, então não é fácil para mim estar me expondo de uma forma tão aberta, tá? Eu tô conversando com vocês aqui como se eu estivesse conversando com a minha psicóloga. Eu não tô tendo filtro, tô jogando esse material e espero que vocês gostem. E assim, se veio do fundo do teu coração, assim, aquela vontade de contribuir, faz aí, cara. Bota lá aquele likezinho, daquele jeito, tá? Fogos de artifício pra gente, aí. E solta aquele likezinho pra gente, pô. Dá essa moral aí, sacou? Só se for do seu coração também, não vou ficar também mendigando like, né, gente? Que isso. Quero que você seja uma pessoa autêntica na sua forma de mostrar gratidão, tá? Bota um comentário, pergunta, entra em contato. A gente está aqui para contribuir um com o outro. Quem sabe, né, nos tornemos aí bons amigos ou, sei lá, cara. Eu acho que a internet está aí para conectar as pessoas. A gente tem usado muito para se distrair, tá? Então, meu café até esfriou aqui, que eu me empolguei falando. Esse vídeo não era para ficar tão longo. Mas eu queria mandar esse beijo para vocês e divirtam-se aí, galera. Tá? Manda um beijo pro papai, pra mamãe, dá um abraço na galera. Eu tô aqui longe de casa, muita vontade de dar um abraço na minha família. Então, se você tem a oportunidade de abraçar seu pai, abraçar sua mãe, seu cachorro, se você tem família, se você tem pessoas próximas, amigos, dá um abraço neles, muito amor, muito carinho, tá bom? Faz isso por mim, porque eu não posso fazer isso agora. Só posso ligar pra minha mãe, pro meu pai. Pelo menos isso, né? Então sejamos gratos pelas coisas que nós temos, meus amigos. Não seja como eu, um ser ingrato. Mas eu tô mudando isso, tá? Tô mudando isso com muita força de vontade. Então é isso. Um beijo pra vocês e até a próxima.